de Deus no livro dos Salmos. Nós vamos ler o Salmo de número 27. Nós vamos ler apenas o verso 8. Louvado seja o Senhor. O tema da mensagem é: três medidas na busca de Deus. Esse é o tema da mensagem. Três medidas na busca de Deus. Salmo 27, verso 8. Quando dissestes: buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti: o teu rosto, Senhor, buscarei. Aleluia. Espero que o Espírito Santo venha sobre nós nessa manhã, conquistar os nossos corações, de forma que o nosso coração possa responder a esse chamado do Senhor, não da cabeça, não da vontade humana, que não consegue continuar buscando, mas o coração possa responder ao Senhor. Eu queria chamar você para a gente ler a palavra de Deus junto, se você puder, mesmo na sua versão, você lê comigo esse texto de voz alta e disser para você mesmo esse texto: 1, 2, 3. Quando disseste: buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti: o teu rosto, Senhor, buscarei. Oh, aleluia, aleluia. Eu pedi a gentileza, se você puder pôr a Bíblia no banco. Nós vamos abrir as mãos, nós vamos receber algo do Senhor agora. Primeiro eu queria que você levantasse as mãos assim para receber para você e disser: Deus, eu estou pronto para ouvir tua palavra, vem falar comigo. Ora pelo teu coração, um minutinho. Pai, conquista nossos corações nesse momento. A tua palavra nunca vem para nos dar um conceito, ela vem para nos conquistar. Senhor, eu proclamo que os nossos corações sejam conquistados nessa manhã. Pai, eu te devolvo o coração da igreja. O coração. Alguém diz para Jesus: eu te devolvo o meu coração nessa manhã. Liberta-o, 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 em nome de Jesus. Alguém diz assim antes de sentar: eu recebo essa palavra no meu espírito. Por favor, querido, pode sentar diante do Senhor. Escute, três medidas de buscar a Deus. Três medidas para envolver todas as pessoas que estão aqui e as que ficaram em casa. Porque até as que ficaram em casa buscam a Deus. Mas a medida é tão pequena que não é suficiente nem para vir na igreja. Então o Senhor pediu para mim, para eu mostrar como todos buscam a Deus. Só que buscar é uma coisa e achar é outra. Então, cada um busca a Deus em uma medida. Infelizmente, o grupo maior de cristãos no mundo inteiro, em todas as igrejas, é o que busca a Deus na medida menor. E para te falar a verdade, hoje eu vou mostrar para você, pela palavra, como eles nunca acham a Deus. Porque hoje eu vou te mostrar o que significa achar a Deus. Eu vou te mostrar o preço que é necessário pagar nas três medidas. Lógico que você já pode entender que na primeira medida, que é a mais fraca, não se paga preço nenhum. Não se paga quase nada. É uma merreca, é uma mixaria que as pessoas pagam para buscar a Deus. Na segunda medida, não. Eu já vou mostrar uma medida em que tem muita gente aqui nessa igreja que está na segunda medida. E eu também, até pouco tempo,
bem pouco tempo. E continuava na segunda medida. Eu vou te explicar os sacrifícios que a gente é capaz de fazer, o preço que a gente é capaz de pagar para buscar a Deus na segunda medida que eu vou pregar. Porém, a terceira medida é uma medida que Deus está propondo para a igreja. É uma medida que eu confesso para vocês, que até pouco tempo, nem eu estava nela. Mas eu quero declarar aqui nesse púlpito essa manhã. Uma das razões que eu estou pregando essa mensagem é porque eu estou começando a entrar na terceira. Começando. Eu não posso dizer para você que eu já estou, mas eu estou começando. Dobrei meu tempo de oração, dobrei as minhas ofertas, e o sacrifício da terceira medida é muito maior. E uma das razões que o sacrifício da terceira medida é muito maior é porque ele pode ser não só uma medida muito grande que é requerida, mas também uma medida que leva muito tempo. Então você oferecer uma oferta muito grande por muito tempo, não são pouquíssimas pessoas. Mas é essa medida em que Deus promete que ele pode ser achado. Escute, eu não sei como que é para você quando você perde alguma coisa. Por exemplo, um dia desse um irmão perdeu a carteira aqui dentro da igreja, bem que estava aqui dentro da igreja. Então quando você perde uma coisa, geralmente, especialmente a carteira com todos os documentos, você não busca assim, uma vezinha, e se não achar você deixa para lá. Não é assim. Quando você perde alguma coisa muito importante, você busca e não para até achar. Só que Deus não tem sido assim. Deus tem sido aquela coisa que assim, a maioria de nós diz buscar a Deus, mas hoje eu vou te provar como a maioria das pessoas nunca achou. Porque escuta, quando você acha algo, as coisas são diferentes. E quando você acha Deus, ai meu filho, quando você acha Ele, escuta, quando você acha Ele, você se transforma. Quando você acha Ele, a vida é outra. Entende? Eu nem comecei a pregar a mensagem, nem na introdução, mas eu queria dizer que Deus prometeu que Ele pode ser achado. Então eu não estou pregando de uma coisa impossível, entendeu? Ele disse com as suas próprias palavras: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa coisa do todo o coração é o preço que eu vou falar hoje, que é um preço altíssimo. É tão alto que, se não tem ninguém aqui hoje que está nessa medida, eu sou o primeiro e quero convidar você a entrar comigo. Então, essa mensagem, ela está nesse versículo 8. Porque veio uma voz de Deus. A voz chegou para mim e ela disse: buscai o meu rosto. Quando dissestes, buscai o meu rosto, uma voz falou. A voz foi o próprio Deus. E ele não disse buscai os meus pés, ele não disse buscai as minhas mãos, ele disse buscai o meu rosto. Então quando eu ouvi essa voz, a resposta foi: quando tu dissestes buscai o meu rosto, o meu coração, oh my goodness, estava pronto. Não é todo mundo que está pronto. Milhões estão prontos para ouvir as pregações. Concorda, crê, mas não está pronto. Mas quando disseste buscar o meu rosto, o meu coração te disse, o meu coração respondeu para Deus: o teu rosto, Senhor, buscarei. Quando essa pessoa falou isso, ela não estava falando do primeiro nível que eu vou pregar hoje. Ela também não estava falando do segundo, ela já passou. Ela estava falando desse terceiro, onde ela não tem ideia do preço que ela vai pagar e nem quando ela vai parar de pagar. Vou te falar. Hoje nós vamos descobrir o caminho de achar a Deus. Então, eu vou começar. Essa era a introdução da introdução. Então agora eu vou começar dizendo para você que
nós estamos buscando o Deus que se oculta. Por gentileza, abra sua Bíblia em Isaías 45, versículo 15. Porque eu vou falar de um Deus que se oculta, tá? Isaías 45, 15. Se não tiver marcado na sua Bíblia, aproveita e marca. E você vai entender a importância desse versículo, que diz assim: verdadeiramente, tu és um Deus que te ocultas, ó Deus de Israel, o Salvador. Escute, nenhuma coisa de valor é fácil de achar. Deus é o maior tesouro que uma criatura pode procurar. Então, eu não vou enganar você, eu quero realmente que você saiba que é difícil achar a Deus. Não me entenda mal, é até fácil achar uma igreja, é até fácil achar uma religião, é até fácil achar um ministério, mas não é fácil achar Deus. Olhe para mim, por favor, por favor, por favor. Muitas pessoas que acharam a igreja nunca acharam a Deus. Muitas pessoas que acharam o púlpito estão lá, nunca acharam a Deus. Você sabe por que o povo não busca a Deus? Porque os que dizem ter achado a Deus nunca acharam. Os que pregam para o povo nunca acharam. E eu não quero ser desses. Eu quero ver Ele na minha vida, eu quero achar. Quando tu disseste, buscar o meu rosto, o meu coração te disse a ti: o teu rosto, Senhor, buscarei. Alguns crentes na igreja nunca vão encontrar o Senhor, infelizmente, porque eles já acharam outra coisa, tá? Quando Deus é achado, a vida da criatura muda. Suas buscas mudam. Sua agenda muda. Escute, quando Deus é achado por alguém, seus desejos mudam. Seus esforços mudam. Seus interesses mudam. Eu quero ter graça do Espírito Santo para conseguir pregar no nível de vocês o tanto que está aqui dentro. Uma pessoa me falou essa semana que uma certa pessoa assiste todos os jogos de futebol que existir na televisão em qualquer hora do dia e qualquer hora da noite. Não é só Brasil, qualquer time de qualquer país que estiver jogando, essa pessoa está presa na televisão. Se tiver um jogo 7 horas da manhã no domingo, ele levanta mais cedo. Ele não vem ao culto, mas ele levanta mais cedo. Ele vai, porque essa pessoa tem uma coisa a buscar. Ela busca o futebol. Ela ama o futebol. Ela faz qualquer sacrifício para estar no futebol. Se uma pessoa dessa, algum dia, que eu tenho esperança, ela encontrar Deus, ela perde o futebol. Não tem como, ela perde. A irmã Maria tinha achado o café, mas já começou a perder. Você percebe como a gente acha coisas na vida? Você, quando acha Deus, é por isso que eu te garanto que muitas pessoas nunca acharam a Deus. Sabe por quê? A prova de que eles não acharam a Deus é que eles nunca perderam suas próprias características. Quando você acha a Deus, você perde a vaidade, você perde o orgulho, você perde até a razão. Você perde a arrogância que tinha, aquela certeza, aquela segurança que tinha, você perde. Você perde o endurecimento. As brigas acabam na sua vida porque você não vê motivo para brigar quando você encontra o... Quando você vê uma pessoa que briga demais, e briga, ela não achou o Senhor. Sabe o que mais você perde? Você perde a impaciência. Buzinando, não tem paz. Você perde tudo isso. Quando você acha o Senhor, você perde as paixões que te escravizam, seja geladeira, seja pornografia, seja carência sexual, emocional. Gente, achar a Deus nos preenche. Achar a Deus nos preenche, achar a Deus nos liberta. Achar a Deus responde um monte de perguntas.
Quando uma pessoa tem um monte de pergunta, um monte de dúvida, ela não achou o Senhor. Ela achou sua própria cabeça. A maioria de nós, nesse nível que eu estou falando, que é esse... Eu nem entrei no primeiro nível ainda. A maioria de nós achou a igreja, achou a religião, achou as pessoas, mas não achou o Senhor. Então eu vou falar de 3 grupos de pessoas, tá? Então o primeiro grupo é o que tem mais gente. No segundo grupo diminui bastante. E no terceiro grupo fica quase ninguém. Então primeira medida é a seguinte: buscando a Deus só para ser crente. É um nominalismo religioso. Isso é, nós tínhamos palavrões em nossos lábios antes, agora nós temos o nome de Deus. Agora nós falamos no sangue de Jesus. Agora nós temos até versículos da Bíblia, jargão religioso, é só vitória. Deus é comigo, varão, varoa, não sei o quê. Todas essas coisas são de pessoas que acharam a igreja, acharam a religião, mas elas não acharam a Deus de verdade. É como milhares de conversões na igreja. Escute, muitas pessoas que se converteram na igreja, se converteram à igreja, não ao Senhor. Elas gostaram da igreja, elas gostaram das pessoas, elas gostaram daquele pastor. Eu gosto do jeito que ele prega. Quem te mandou gostar do jeito que ele prega? Você tem que gostar de Jesus. Você tem que render sua vida a Ele. Você tem que achar Ele. Eu não posso ser uma coisa entre você e Jesus. Se eu não te levar a achar Jesus, eu não fiz o meu trabalho. Se você me achar e falar, eu vou naquela igreja porque eu gosto da pregação daquele pastor, você já está mal. Você tem que gostar do Jesus que eu prego. Você tem que achar Ele. Eu queria mostrar para você esse tipo de pessoa que são milhares, milhões nas igrejas. Eles estão em Isaías 58, versículo 2. Deus conhece eles. Há um povo que busca a Deus de lábios. Há um povo que busca a Deus. E eles buscam, você não pode dizer que eles não buscam. Eles já até se batizaram numa igreja. Eles tomam a ceia igual hoje. Eles entregam dízimo. Eles até trabalham. Deus fala em Isaías 58: todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como se fosse um povo que praticasse a justiça. Deus está dizendo, eles não são, mas é como se fosse. E como se não tivessem abandonado a ordenança do seu Deus. Deus está dizendo, eles não têm prazer de praticar a justiça, eles abandonaram a ordenança do seu Deus, mas eles me pedem juízos retos, porque eles dizem ter prazer em se chegar a Deus. Se você tivesse a oportunidade de pastorear pessoas, e a sua vida fosse preparar a igreja, abrir cultos, fazer reunião de oração, fazer jejuns, preparar estudos, fazer visitas, se você tivesse esse tipo de trabalho, você ia conhecer essas pessoas, porque elas são a maioria. Elas ligam para você, você pensa que elas estão querendo Deus. Elas não estão querendo Deus. Elas querem usar Deus para resolver um problema. Elas descobriram que Deus resolve problemas. Eu me lembro de uma pessoa que começou a me ligar de manhã, eu tentando dormir, a pessoa ligando. Eu falei, quem é essa pessoa? Um número que eu não conhecia. E eu geralmente não me deixo manipular pelas pessoas, porque eu já amadureci um pouco. Então, um tempo depois eu liguei. E eu descobri que a pessoa estava apenas insistindo em falar comigo por causa de um problema que ela queria resolver. A pessoa não queria Deus. Ela não queria o Senhor, mas para resolver o problema, ela insistiu, ela me perturbou até conseguir falar comigo. Depois que a gente orou, que a gente conversou, que a gente fez o que podia fazer, ela parou com aquilo, aquilo sumiu, aquilo acabou. Cadê aquela ligação insistente? Cadê? Cadê aquela busca? Se você pastoreasse como nós, você ia descobrir que a maioria esmagadora das pessoas não estão buscando a Deus. Eles estão aqui, é como se tivesse prazer nos meus caminhos, como se fosse um povo que praticasse a justiça. Aí, em Isaías, se você voltar algumas páginas, no capítulo 29, no versículo 13,
Deus fala a mesma coisa com outras palavras. Há um povo que busca a Deus de lábios. Isaías 29:13. Por isso o Senhor disse: este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra. Veja, eles se aproximam de Deus. Eu estou falando de pessoas que buscam a Deus. Eu não estou falando de pessoas que estão no barzinho. Eu não estou falando de pessoas que nunca pisam na igreja. Eu estou falando de pessoas que vêm na igreja. Deus está dizendo: com os lábios eles se aproximam de mim, eles me honram com os lábios, mas têm afastado para longe de mim o seu coração. O seu temor para comigo, eles têm temor, Deus não está dizendo que eles não têm, mas o temor que eles têm, Deus está dizendo, consiste em mandamentos de homens aprendidos de cor, regras, coisas que se aprendeu a fazer, não é de coração, é uma coisa copiada. Você entra na igreja, começa a ver as pessoas dizer aleluia, aí aprende a falar também. Começa a ver as pessoas levantar a mão, eu não sei o que significa, mas eu vou fazer também. Você se torna um como os outros, mas aquilo é uma cópia. Você não sabe o que está fazendo, você não sabe o que significa levantar a mão e adorar o Senhor. Você não sabe o que significa dizer uma palavra para Ele. É uma adoração de lábios, ela não vem do coração. Você nem queria fazer aquilo, você está fazendo porque todo mundo está fazendo. Nessa medida de buscar, não há sacrifício por parte do adorador. Não há sacrifício. E onde não há sacrifício, há muita conveniência. Conveniência não para Deus, mas para o adorador. Nesse ponto, Deus já nos achou, mas nós não o achamos ainda. Deus já nos achou, já nos trouxe para a casa dele, mas nós não o achamos ainda. Pausa na mensagem. O Espírito Santo manda perguntar: o que você achou nessa vida que você vive, que você pode respirar, levantar, tomar café, trabalhar? O que você achou da sua vida? O que você busca? Qual é a sua agenda? Ter uma família? Qual é a sua agenda? Ter bens? Aposentar cedo? Qual é a sua agenda? Ser uma pessoa respeitada? Qual é a sua agenda? Conquistar o amor da sua mulher? Qual é a sua agenda? Salvar o seu marido para ele ficar melhor? Qual é a sua agenda? O que você achou nessa? Não, eu quero criar meus filhos, eu quero deixar um legado. Minha agenda é deixar um legado quando eu morrer. Qual a sua agenda? Todo mundo achou alguma coisa, poucas pessoas acharam a Deus. As pessoas estão usando Deus, usando a Bíblia, usando a oração, usando o jejum para achar a sua agenda. Nesse ponto, nós achamos o mundo, nós achamos os amigos, nós achamos a família, o trabalho, os interesses pessoais. É do tipo assim, gente, olha, eu vou lá na igreja no domingo, mas o que eu estou buscando mesmo começa na segunda-feira. Eu vou lá, eu preciso que Deus me ajude. O que eu preciso é que Deus me ajude a conquistar o que eu quero. Eu vou lá. Mas o que eu busco vai começar amanhã. Meus clientes, meu trabalho. Eu não posso diminuir aquele tanto de trabalho, porque eu tenho um objetivo. Fala comigo, objetivo. Aonde? No trabalho. Você não tem esse objetivo na vida espiritual. Deus é uma ajuda para você. Deus é uma mãozinha para você. Escute. Para eu chegar na medida que eu quero chegar, eu tenho que expor essa medida, está entendendo? Eu tenho que expor ela, porque você precisa se achar hoje, onde você está. Deus é visto por essas pessoas mais como um Papai Noel, do que como um Senhor. Deus existe para me dar, Deus existe para me abençoar. E aqui entra muita decepção na fé, porque Deus não se encaixa nessa perspectiva e Ele começa a decepcionar as pessoas. Ela esperou o Papai Noel descer pela chaminé espiritual da oração dela e ele nunca desceu. Aí Deus começa a não dar isso, começa a não dar aquilo, começa a não responder isso, não responder aquilo, porque Ele não é o Papai Noel que ela está pensando. E aí começam as decepções na fé.
Esse nível de busca de Deus é um nível de muita confusão. É um nível de muita decepção, de muita dúvida. Onde as pessoas, uma hora adoram a Deus, outra hora elas ficam com raiva dele, porque ele não responde à oração, ele não atende à expectativa. Porque na verdade ela não está buscando a Deus, ela está buscando alguma coisa. Deixa eu dizer que a maioria das pessoas não transiciona desse nível. Uma das razões é porque elas vivem em igrejas que nunca desafiam esse nível. Elas vivem vidas insuficientes de graça, de vitória, de paciência. Alguém conhece algum crente sem paciência? Ninguém conhece. Ninguém conhece. Alguém conhece algum crente cheio de perdas? Não sabe como perde. Alguém conhece algum crente que não consegue orar? Não consegue, ele tenta, mas não consegue. São vidas insuficientes. O termômetro da fé é frio. Não há uma devoção permanente. Quando ele está animado, busca Deus, mas qualquer coisa faz desanimar. A vida espiritual é conformada às poucas exigências das igrejas. Igrejas de eventos, igrejas de profetas, pessoas que se acostumaram a ver Deus numa profecia. Quero ver o que Deus fala comigo. Eu estou no centro, quero ver o que Ele fala comigo. Desembaraça a minha vida, mostra o meu futuro. Diz se é essa pessoa que eu tenho que casar, diz se eu tenho que mudar, se eu tenho que ir para o Brasil, se eu posso ficar aqui que Ele vai me guardar. Sabe quando você pega Deus e você está no centro e você usa Ele para você? Esse é o primeiro nível de busca de Deus. Infelizmente, a maioria das igrejas evangélicas no mundo todo, na Escócia, na Inglaterra, se você pensar que é só no Brasil, no mundo inteiro, a maioria das igrejas evangélicas, as pessoas buscam a Deus nesse nível. Elas dão um pouquinho para Deus e elas querem um monte dele. É uma vida espiritual sem sacrifícios, moldada na conveniência, não há leitura da Bíblia. Escute, sacrifícios espirituais, que é uma coisa que eu vou falar constantemente no mês de agosto, são oração, leitura da Bíblia, jejuns, ofertas. Esses sacrifícios estão todos no Novo Testamento. Jesus falou assim: quando orares, não ore no meio das ruas para que todo mundo veja. Quando jejuares, não deixe parecer que você jejuma. Quando deres uma oferta, uma esmola. E Deus está mostrando o que são os sacrifícios espirituais que levam uma pessoa a buscar a Deus. Como eu costumo falar, as pessoas estão tão ruins de sacrifício hoje que não conseguem nem vir 4 cultos na igreja no mês. 30 dias, um mês inteiro, elas não conseguem ser fiel de vir à igreja no domingo. Elas passam 7 dias só fazendo uma coisa, trabalhando e desfrutando da sua família. Elas não fazem outra coisa, é trabalho e família. Elas não conseguem vir na casa de Deus todos os domingos sem falha. Nós somos pastores, nós vemos quantas pessoas faltam ao culto. Todo domingo falta um monte de gente. Todos os domingos do ano falta um monte de gente na igreja. As pessoas servem a Deus na sua conveniência. Eu estou cansado hoje, mas amanhã eu posso estar cansado como tiver. Eu vou estar no meu trabalho. É esse nível de sacrifício. Você não vai achar Deus. Você vai ter só o que você achou até agora, a igreja. Um pastor para orar por você. Uma pastora para derrubar os demônios para você. Você não tem poder, você não tem graça, você tem uma vida insuficiente. Porque a linguagem da sua relação com Deus é a linguagem da conveniência. Se der eu vou, se der eu faço. Minha prima chegou, eu não posso ir para a igreja. Eu tenho aniversário da minha amiga para ir. Deus, depois se der tempo eu vou. As minhas prioridades são outras. Eu não faço sacrifícios nem para vir na igreja. Como é que eu vou fazer sacrifício para orar? Se nem conseguir nos cultos eu vou. Como é que eu vou fazer sacrifício para ler Bíblia? Se nem nos cultos eu vou, como é que eu vou fazer sacrifício para jejuar? Eu nem gosto de ir na igreja da semana. Eu já decidi que eu não vou.
Você achou a igreja, você achou um pastor, mas você não achou o Senhor. É difícil transicionar desse nível. E o maior número de cristãos estão nesse nível buscando a Deus. Agora nós pastores ficamos lutando com essa gente ano após ano. Eles não saem desse nível, eles não transicionam desse nível. Se você está nessa igreja, é um pouco diferente, porque aqui nós temos uma bulldozer, uma patrola daquelas poderosas. A gente sai empurrando assim devagarinho, mas a gente sai empurrando. A gente fica falando no teu ouvido sobre ler a Bíblia. Você pode não ler, você pode continuar desobediente, porque tem gente que continua, mas a gente fica falando no teu ouvido. A gente fica falando no teu ouvido que você tem que jejuar. Você pode até não fazer, mas a gente fica falando no teu ouvido. Porque a gente vai te empurrando devagarinho, mas tem lugar que nem ouvir sobre isso você vai ouvir. E você está acostumado com esse tipo de igreja. Então é difícil transicionar desse nível. Nós temos que continuar pastoreando um povo que não quer buscar a Deus, mas busca a Deus assim mesmo. Um pouquinho assim, só para ter o nome de crente, só para ter o nome no livro da vida. Ei, eu já tenho meu nome no livro da vida, o que é que eu quero mais? Nem que eu tenha que entrar apertado 3 anos me empurrando assim, chegar lá todo arranhado, mas eu só quero entrar. Essa é a mentalidade. Você não vai encontrar o Senhor, apesar de Ele ter te encontrado. Você não vai encontrar Deus. Vou falar do segundo nível. Vou falar do segundo por causa do tempo. O segundo nível de buscar a Deus é quando você busca a Deus para sobreviver como crente. Agora mudou. Agora mudou e eu vou te explicar bem o que é isso aqui. Aqui é o ponto da nossa vida cristã onde a gente encontra nós mesmos. E você encontrou suas fraquezas, você encontrou sua debilidade. E você viu o tanto de problemas que você tem. E você começou a perceber em você a necessidade de libertação. E você começou a olhar para você e ver o tanto de carência que você tem. Sabe o que você começa a fazer? Você começa a orar. Você começa a orar porque você precisa sobreviver. Você começa a orar porque você precisa ser liberto. Aí você entende que junto com a oração você tem que ler a Bíblia. Então você não tem costume de ler a Bíblia, mas aí você começa. Mas você ainda está fazendo isso por causa de você. Porque você precisa de libertação. Porque você aprendeu a cuidar de você, que é o que a maioria dos cristãos não aprenderam ainda. Eles não querem sobreviver como crente, eles só querem o nome de crente. Mas você está querendo uma mudança de vida, você está querendo ser um crente mais forte, você quer ser um crente melhor, você quer ser usado por Deus para abençoar outros. Quem está entendendo esse nível? Esse nível é um nível melhor, é o nível onde você se matricula na escola de libertação da Bethesda, porque você quer ser um obreiro, porque você quer aprender como orar, você quer aprender como ler a Bíblia, você pede para o pastor, onde é que eu faço um seminário, eu quero entender melhor a Bíblia. Sabe como quando você se interessa? Esse é o segundo nível. É o nível que a maioria das pessoas dessa igreja está, e eu tenho orgulho de falar. É o nível que você começa a buscar a Deus pela sua própria sobrevivência. Quando você faz isso, você começa a fazer a oração do Mi, porque você aprendeu com o pastor Daniel que você tem que orar por você, e você aprendeu com Davi que as orações sonda-me, prova-me, conhece-me, vê se há em mim um caminho mau, guia-me pelo caminho eterno, cria em mim um coração puro, limpa-me. Sabe quando você acha você, e você não gostou do que você achou? Aí você começa a buscar Deus. Quem entendeu esse nível? Quem está buscando a Deus nesse nível? Eu me orgulho das pessoas que estão nesse nível. Eu estava até pouco tempo nesse nível, buscando para mim, buscando para mim, buscando para mim. É nesse nível que você passa a descobrir qual a quantidade de oração você precisa para sobreviver. Sobreviver que eu falo é andar por aí paciente, sem andar impaciente, sem andar explodindo com todo mundo.
É quando você descobre o nível de oração e de jejum, de leitura da Bíblia, de sacrifício que você precisa fazer, só para você estar bem, só para você não explodir com as pessoas, só para você não cometer erros, só para você não sair ingênuo por aí sendo enganado. Quem entende o que eu estou falando? É quando você começa a buscar por você, e investir em você, e você quer revelação, você quer entender a palavra, e aí o pastor te dá uma oportunidade para pregar, porque você está ali compartilhando o que Deus está fazendo em você, porque você está investindo na oração em você. Eu sei que nível é esse. Por muitos anos da minha vida, toda vez eu preciso explicar, porque quando você olha para mim, você deve pensar que eu devo ter uns 35 anos, né? Eu estou vivendo meu ano 60. Eu tenho 6 décadas de vida. Eu busco a Deus desde a minha infância. São muitas décadas atrás em que eu vivia com 1 hora de oração por dia. Alguém fala comigo, 1 hora de oração por dia. Agora, antes de eu continuar a minha história, pensa na tua. Antes de eu continuar o que eu vou falar, pensa em você. Mas pensa mesmo, vou até sentar aqui para você pensar um pouquinho. Pensou? Chegou na medida? Quanto tempo você ora? Muitos anos atrás, eu orava 1 hora por dia. Sabe o que eu descobri? Não era suficiente. Continuava impaciente. Continuava falando mal com a minha esposa. Continuava tomando café, igual a Maria, café. Sem domínio, fala comigo, sem domínio. Sem vitória. 1 hora de oração. Aí você pensa assim, mas como? Aí, alguns anos atrás, que tem mais de 15, eu descobri que eu não conseguiria sobreviver sem 2 horas de oração por dia. Alguém fala comigo, 2 horas de oração. Tem gente que tem até dificuldade de falar. Fala, 2 horas de oração por dia. Porque tem gente que está assim, misericórdia, isso é loucura, pastor, isso é loucura o negócio desse, isso é loucura, isso é doidice. Onde é que você arruma 2 horas para orar, pastor? Pelo amor de Deus, como é que você aguenta? Por isso que você não acha Deus. Olha para mim. Você acha que você vai achar Deus com 10 centavos? Você acha que você vai achar Deus com $1? Você acha que você vai achar Deus com $5? Você não vai achar. Porém, eu comecei a orar 2 horas por dia. 10 horas de oração por semana. 40 horas de oração por mês. 500 horas de oração por ano. Você pergunta assim, como é que você sabe esses números? Porque já tem uns 17 anos que eu orei esse nível. Só que esse nível é o segundo nível. Eu estou falando de sobrevivência. Eu estou falando de eu ter condições de pastorear. Eu estou falando de eu ter condições de fazer o meu trabalho. Tem gente aqui que não tem suficiência nem para fazer o seu trabalho. Tem gente aqui que não tem paciência nem para dirigir no trânsito. Tem gente aqui que pensa que essa vida é insuficiente ao que Deus planejou para você. Você não aprendeu a pagar o preço pela sua sobrevivência. Você não aprendeu a pagar o preço de ser um crente sobrevivente, um crente que não anda cometendo erro, um crente que não anda sendo enganado, um crente que não anda sendo parado pela polícia, um crente que não anda tendo perdas o tempo todo, fazendo decisões erradas, porque você não aprendeu a orar, você não aprendeu a buscar a Deus para sobreviver como crente. Você não sobrevive como crente. Se tiver um demônio caindo endemoniado na tua frente, você sai correndo. Você parte para cima? Você não parte para cima, você parte para longe. E você procura o telefone do pastor na sua bolsa, onde você estiver, você procura, porque você não tem condições de expulsar um demônio se ele estiver lá no seu trabalho. Você vive uma vida insuficiente, não é porque Deus não quer, é porque você não faz sacrifício para buscar Deus.
Você quer o nome de crente. O nome já está no livro da vida. Assim, tem hora que quase que apaga. Fica, tipo assim, sabe, quase apagando. Aí você vai lá, faz uma oraçãozinha. O anjo passa o lápis de novo aí, porque estava quase apagando o nome dele. A maioria das pessoas nas igrejas, elas nunca acharam a Deus. Nós achamos uns aos outros, nós achamos um louvor maravilhoso, nós achamos uma igreja que a gente gosta de ouvir pregar, nós achamos até um pastor. Eu gostei daquele pastor, eu gostei daquele pastor, prega bem. Mas eu só quero isso, eu não quero mais nada. Eu vou lá, ouço o que ele tem para falar, e eu volto para a minha vidinha medíocre, sem sacrifício. Ele pode pregar o tanto que ele pregar para mim, eu não vou fazer nada. Eu não achei a Deus, eu achei uma pregação, eu achei um pregador, eu achei uma igreja, eu achei um sistema, eu achei algo da terra, que eu não achei a divindade ainda. Eu não tive esse encontro onde a divindade me arrancou tudo que tinha na minha mão e se tornou meu tesouro. Não tive esse encontro. Não tive esse encontro. Esse nível que eu estou falando, que é o segundo nível, é onde você descobre os seus inimigos. É onde você descobre que tinha um demônio de prostituição na sua vida e você começa a jejuar para ele sair. É onde você descobre que a sua avó era feiticeira e por causa disso os caminhos de trabalho é tudo fechado, você começa a fazer campanha, jejuar. É onde você descobre que na tua família tinha homossexualismo, que as mulheres faziam aborto. É onde você descobre que a tua vida era cheia de problema e você teve um monte de decisões erradas quando era solteiro, quando estava no mundo. Você descobre essa... Sabe por quê? A maioria dos crentes nem descobriu isso. Eles nem pregam isso nas igrejas. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Passou nada, está tudo velho, está tudo do mesmo jeito. Só que quando você descobre essas malezas, você começa a chorar, você começa a se quebrantar, você começa a se humilhar, e você começa a dizer: pastor, quando é que vai ter jejum? Semana que vem vai ter. Pastor, eu quero fazer um jejum. E por quê, meu filho? Porque, pastor, é pornografia, eu não consigo me livrar da pornografia. Pastor, eu sou um obreiro. Pastor, eu quero servir a Deus. Aí eu estou falando de gente real, de gente verdadeira, de gente que enfrenta os seus problemas. Elas, digam comigo assim, elas começam a buscar a Deus. Esse é um segundo nível. É onde a pessoa está disposta a fazer um sacrifício. A pessoa ligou para mim, deixou uma mensagem hoje de manhã. E a mensagem foi: pastor, basta, chega. Vou começar um jejum com uma refeição por dia. 24 horas. Uma refeição por dia. Eu te pergunto, quando é que uma pessoa chega a uma decisão dessas? Quando é? Quando ela está no segundo nível. Quando ela encontra os seus inimigos, quando ela está de cara com o leão rosnando na cara dela, com aquele bafo satânico assim, querendo engolir ela, que ela fala assim: eu não posso deixar o diabo me engolir, eu vou enfrentar meus inimigos. É quando Davi diz no Salmo 18, verso 37, persegui os meus inimigos e os alcancei. É quando o crente levanta daquela preguiça espiritual, daquela comodidade espiritual, ele se levanta, ele começa a sair atrás dos inimigos, ele começa a ir buscar, ele começa a jejuar, ele começa a ler a Bíblia, ele começa a mandar mensagem para o pastor e dizer: me ajuda, como é que eu venço isso, como é que eu faço isso. Ele se interessa para vencer os seus inimigos. Quem está nesse nível aí? Eu quero declarar que Deus vai te dar vitória. Quem está nesse nível aí? Eu quero declarar que Deus vai te dar vitória. Quem está nesse nível aí? Eu quero declarar que Deus vai te dar vitória. Ei, eu quero declarar que o Deus de Israel que você está buscando, Ele vai te dar vitória sobre os teus inimigos. Eu conheço bem esse nível, porque é nesse nível que você luta em oração. Nesse nível você manda a folhinha de oração para o pastor. Eu me orgulho das pessoas que enviam o seu text de recorde de oração para mim, porque eles entendem que qualidade depende de quantidade. Eu me orgulho das pessoas que entenderam a visão da oração. Nesse ponto o nível de sacrifício aumenta. O crente descobre o tanto que ele precisa buscar para estar bem.
Nesse nível de busca, o crente começa a usar muitos textos bíblicos para o seu livramento. O que é o Salmo 23, senão uma ovelha que fala o que Deus faz por ela? Ele me faz deitar em vez de pasto. Eu não tinha verde pasto, eu comia capim seco. Mas Ele me faz deitar em vez de pasto. Ele me guia mansamente às águas tranquilas. Muito crente não pode dizer isso, pode citar o versículo, mas não pode dizer isso na sua experiência, porque ele não sabe nem o que é água, ele não sabe nem o que é água tranquila, porque a vida dele é uma confusão de turbilhão o tempo todo. Ele não sabe nem o que é água tranquila, porque o pastor não fez isso na vida dele, não fez ainda porque ele não busca, ele não procurou, ele não pagou o preço. Ele acha que ter o nome no livro da vida, quase apagando assim, resolve tudo. Ter o nome no hall de membro da igreja resolve tudo. Não orar, não ler a Bíblia, não buscar, Deus faz essas coisas. Não, Deus faz quando você busca. O verso diz: Ele guia os meus pés pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ele guia quando você busca, quando você procura, quando você diz: meus pés são injustos, eu preciso aprender a lidar na vereda da justiça. O texto diz: se eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A única pessoa que fala isso é a pessoa que ora. A única pessoa que fala isso é a pessoa que lê a Bíblia. A única pessoa que sabe disso é a pessoa que jejua. Ela tem uma experiência de busca da face de Deus. Ela sabe o que é se sacrificar, e ela está lá no vale da sombra da morte, mas ela tem fé. Ela caminha no meio das sombras, no meio daquele peso. Ela não para no vale, ela não estaciona no vale, ela sai do outro lado do vale. Ela tem um testemunho para contar, porque ela aprendeu a orar. O crente toma promessas do tipo Isaías 54:17. O crente se agarra. Escuta. Tem crente que não se agarra na palavra de Deus, igual eu estou falando aqui. Que bonitinho esse versículo. Nunca nem tinha lido. Que bonito. Que legal. Que legal isso aí. Nunca nem tinha lido. Esse é o nível 1. No nível 2, o crente se agarra na palavra. Fala assim: porque toda arma preparada contra mim não prosperará. E toda língua que se levantar contra mim em juízo, eu a condenarei. Olha a fé dele, olha a cara de leão que ele faz. Porque essa é a herança do Senhor, a justiça do Senhor para os seus filhos. O crente que se agarra na palavra está tentando sobreviver. Alguém fala: esse sou eu. I'm sorry, deixa eu voltar um minutinho no nível 1. Tem crente que está tão morto que nem isso ele fala. E nem tentando sobreviver ele não está. Ele só está tentando passar a vida. Ele só está tipo assim: eu espero que a minha esposa me leve de novo para a igreja domingo, porque se depender de mim, eu vou para outro lugar. Espero que Deus me ajude, porque eu não sei o que eu vou fazer na minha vida essa semana. Quem entende que já chega disso? Quem entende? Quem entende que já chega de nós tentamos enganar a Deus, dizendo para Ele que a gente está buscando Ele, e na verdade a gente só está buscando a nossa carreira profissional? Pode olhar para mim, por favor. Quanto você investe na sua carreira? Quanto? Medida, quanto? Olha para mim, continua olhando para mim. Quanto sacrifício você consegue fazer para se tornar o profissional que você está querendo se tornar? Quando Deus olha para você, Ele fala: menino, tu vai ser, olha só, tu vai abafar, tu vai arrebentar com a boca do balão, tu vai. O tanto que tu estuda na faculdade, o tanto que tu investe nesse curso, o tanto que tu aplica, tu sabe fazer sacrifício, só não faz para mim. Tu sabe fazer sacrifício, tu só não faz para mim. Deus falou: tu não vai me achar. Tu achou tua profissão, tu vai ter tua profissão. Tu achou tua família, tu vai ter tua família. Mas tu não me achou. Tu não sabe o tesouro que eu sou. E o que eu poderia fazer na tua vida se tu me achasse. Mas tu não me achastes. Come on, church. Come on, church.
Kichokashabashu keshiri da sharabasi. Shubokoboboka papa surababashi. Jeshashobokobobo. Esse lugar aqui em cima é o lugar de Deus. Esse lugar que eu estou pisando é o lugar de Deus. Esse altar que eu fico atrás dele é o altar de Deus. Esse livro que eu venho lá falar, ele é o livro de Deus. Eu não posso usar o que é de Deus para ensinar você a buscar o que você quer, para ensinar você a usar Deus para atingir a sua agenda carnal e humana e passageira. Tem gente aqui que só quer um casamento. Tem gente aqui que só quer pagar umas dívidas. Você não quer Deus. Você não sabe quem Ele é. Você não sabe o tesouro que Ele é. Você não descobriu quem Ele é. Mas quando tu dissestes, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não o meu casamento, não a minha profissão, não a minha família, não a minha dívida paga, não o meu documento na América. Eu não estou pregando sobre buscar essas coisas nessa manhã. Estou pregando sobre buscar o Senhor. Agora eu vou falar do terceiro nível, porque é isso que eu quero pregar. A mensagem começa aqui. Esse ponto é quando você está além da sua sobrevivência. É quando você finalmente quer encontrar Deus. Nicolas, vem cá, por favor. Vem cá, Nicolas, por favor. Senta aqui, virado para lá. Eu estou aqui na minha vida humana, cheia de carências, cheia de necessidades. Já sou crente. Já aprendi até a buscar pela minha sobrevivência. Já descobri que 2 horas por dia é o mínimo que eu tenho que orar para sobreviver. Estou orando para sobreviver, mas eu não achei Ele ainda. Ele está lá no trono dEle. Ele está lá na suficiência dEle. Ele está lá na glória dEle. Ele me criou. Ele criou a galáxia onde eu moro. Ele criou o planeta onde eu moro. Ele colocou o sol na distância certa para não me queimar. Ele fez tudo isso. Ele encheu a terra da sua glória para eu pudesse descobrir que Ele está presente em todas as coisas. E eu fico buscando as coisas. Eu quero fazer mais uma viagem, conhecer mais uma montanha. Eu quero ir na Suíça. Eu quero conhecer os Alpes suíços. E eu estou preocupado com a terra. Eu quero viajar para a Itália. Eu nunca fui na Itália. Eu quero ir no mar Mediterrâneo. Eu quero fazer um cruze. E eu estou aqui pedindo a Deus mais dinheiro para essas coisas. E Ele lá. Ele está sentado no trono e perguntando assim: será que não tem ninguém lá que deseja me conhecer? Será que não tem ninguém lá que consegue abrir mão dessas balinhas, desses docinhos, dessas distraçõezinhas e poder se desvencilhar delas e começar a me procurar? Porque eu estou envolto numa nuvem, eu estou envolto num mistério, eu não sou fácil de achar. Eu sou o tesouro da eternidade. Eu sou aquilo que se um homem me encontrar, ele não me larga nunca mais. Eu sou aquilo que se uma pessoa me encontrar, não sai do meu altar nunca mais. Eu sou o tesouro que se alguém me achar, abre mão de todas as outras coisas, é liberto de todas as outras. Eu sou o presente, eu sou a recompensa. É quando você leu sobre Deus, estudou sobre Deus, aprendeu coisas sobre um Deus sobrenatural que você nunca viu Ele aparecer na sua vida. Você ora, Ele responde coisinhas, Ele atende você na corte, Ele cura a enfermidade, Ele livra você do acidente. Você acha que Deus é esse Deus? Deus é só para isso, é só para livrar você do acidente, é só para livrar você do câncer. Deus me deu a vitória do câncer, arrancou o tumor, me libertou. Eu era cego. Você acha que Deus é esse Deus só para essas coisinhas da terra, para melhorar a sua vida na
da terra, você não descobriu esse Deus miraculoso, esse Deus sobrenatural. Nessa vida aqui de orar 2 horas por dia, você nunca andou com os anjos, você nunca viu anjo, você nunca foi no trono, você não tem revelação bíblica, você é um crente, você se sente forte, você derruba os seus inimigos, você se reveste da armadura de Deus, mas você não teve uma experiência com o sobrenatural, você não teve um encontro. Fica aí, porque Deus nunca vai sair do seu lugar, Ele vai esperar alguém sair de lá. Deus vai esperar alguém sair. Deus vai esperar alguém dizer: 2 horas não é suficiente. 2 horas não é suficiente. Tem anos que eu oro 2 horas, Deus não apareceu ainda. Por isso que eu ouvi a voz de Deus. Há uns dias atrás eu ouvi a voz de Deus no meu ouvido. E Ele falou assim: você não me achou ainda. Mas se você me buscar, como você nunca me buscou antes, você poderá me achar. Você poderá me achar. Eu estou aqui nessa manhã debaixo de um projeto, de uma agenda. Eu entrei no mês de agosto, eu saí do mês de julho com uma agenda. Eu tenho que te achar. Ele falou: buscar-me-eis e me achareis. Eu já achei a revelação bíblica, Ele me usa para pregar. Eu já achei a revelação bíblica. Olha para mim. Se eu orar só as 2 horas que eu orava, o resto da minha vida, eu vou continuar pregando do jeito que eu prego. Eu vou continuar abençoando a igreja do jeito que eu abençoo. Mas eu vou continuar sem ter a experiência que eu quis ter com Ele. E eu posso me conformar aqui. Eu posso parar aqui. E Ele está dizendo: era isso que você queria? O que você queria era pregar? O que você queria era aumentar uma igreja? O que você queria era fazer milagres? Ah, você se conforma com muito pouco. Você nem me achou ainda. É nesse ponto, quando você descobre Hebreus 11:6, você descobre que ele falou 2 coisas. Ele diz assim: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, eu já não quero a minha profissão. I don't care se eu passar na prova e ser promovido ou não. I don't care se eu casar ou não. I don't care se eu pagar a dívida ou não. I don't care se eu tiver green card ou nunca se tornar um cidadão americano. Eu quero achar Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus. Essa coisa de se aproximar de Deus é quando você toma a decisão de dizer: ou eu acho Ele agora, porque eu poderia gastar o restante dos anos da minha vida, que já são poucos, para poder achar Ele, que eu nunca achei até hoje. Ou eu acho Ele agora, ou eu não tenho muito tempo para buscar Ele. E aí ele diz: aquele que se aproxima de Deus tem que ter 2 coisas: creia que Ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. A igreja não acredita que Deus pode dar encontros para pessoas que o buscam. Se a igreja acreditasse, a igreja estava buscando a Deus para encontrá-lo. Primeiro, que Ele prometeu: quem me buscar de todo o coração me acha. Segundo, eu sou recompensador daqueles que me buscam. E você está lá em Hebreus 11:6. É nesse ponto que você está pronto a fazer um pacto de buscar o Senhor. É quando o coração abre mão das outras coisas e você quer encontrar Deus. É quando você ora mais do que apenas o suficiente. Você agora está orando para achar a divindade. Agora olha para mim. Quando você vai orar para achar a divindade, deixa eu te explicar como que é. Conheci um pastor há pouco tempo, um africano, e Deus usou ele para falar comigo. E ele começou a falar que ele orava 5 a 6 horas por dia. Olha para mim. Ele começou a ficar 5 a 6 horas na floresta, no mato, na África,
para buscar a Deus. E ele começou a fazer jejuns de 200 dias. Vou contar mais uma vez a experiência que ele contou, em que ele começou um jejum no dia 1º de janeiro, e ele jejuou 164 dias. Quando foi no dia 8 de agosto, Deus não falou nada, 164 dias, uma refeição por dia. 24 horas de jejum, 164 dias. Dia 8 de agosto, Deus chega para ele e fala assim: estou percebendo que você está querendo me oferecer uma oferta. Presta atenção. Alguém diz assim: essa é a divindade. A divindade não se compra com $1. A divindade não se compra com um jejum de 8 a meio-dia. A divindade não se compra com a leitura de um capítulo da Bíblia. Fala assim: um capítulo da Bíblia por dia. Olha para mim. Fala de novo: um capítulo da Bíblia por dia. Agora ficou ruim para você, porque nem isso você lê. Agora ficou ruim para você, ruim. Porque nem isso você lê. Como é que você vai achar Deus? Você pensa que Deus está aonde? No Netflix? Você pensa que Deus está aonde? E aquele homem começou a orar 5 a 6 horas por dia. E sabe o que acontecia na família dele? Ele falou que toda pessoa na família dele, quando chegava aos 21 anos, acontecia um desastre. Ninguém passava de 21 anos na África, lá na família dele, na tribo dele, na vila dele, sem acontecer um desastre, porque havia uma maldição. Parentes anteriores eram adeptos de demônios, e eles faziam oferendas, e ele falou que ninguém passava de 60 anos. Todo mundo morria antes, mas aos 21 anos, uma tragédia acontecia. E no dia que ele completou 21 anos, ele estava na floresta, orando, porque ele já tinha descoberto uma maldição na sua família. E ele estava ali, 4 horas, orando. E aí, apareceu uma... Como é que fala? Au, em português, como é que é? Coruja. Uma coruja voou em cima dele. E ele estava orando em línguas. E ela bateu no braço dele, que era a maldição que estava vindo sobre ele naquele dia do aniversário dele. Ela quebrou a asa. Qual é a possibilidade de uma coruja estar no meio da floresta, meia-noite, quando ele estava orando, e ela voar em cima de você e quebrar a asa dela no seu braço, se não for uma feitiçaria, uma obra maligna que está vindo sobre você? Ela bateu nele, ela caiu no chão, ela machucou a asa e ela desapareceu no meio da floresta. Mas naquele dia a maldição foi quebrada. Ele falou que a partir daquele dia ninguém mais teve problema com 21 anos de idade na família. Alguém disse comigo assim: eu preciso achar Deus. Show, quando você acha Deus, você está disposto a... Você acha horas para buscar Deus. Você pergunta assim: como é que aquele homem orava 5 horas por dia? Uma das sugestões que ele deu foi: que tal você orar de meia-noite às 3 da manhã durante um ano? Que tal você orar de meia-noite às 3 da manhã durante um ano? Porque 2 dias talvez você consiga fazer. 7 dias você consegue fazer. Mas quando você permanece no seu altar, porque você está buscando a divindade, e a divindade não aparece assim. A divindade demora a aparecer. Ela exige um preço. Então, quando foi no número 164 do jejum, Deus chegou para ele e falou assim: estou vendo que você está querendo me oferecer uma oferta, mas não deu suficiente ainda. Pode continuar. Não vou te falar quando que eu vou vir, mas você está me buscando, eu estou vendo que você está me buscando. 1º de janeiro a 8 de agosto. Ele falou que quando chegou no dia 264, uma refeição por dia. 264 dias. 4 anjos arrebataram ele da sua casa, 6 horas da tarde, e trouxeram ele de volta às 3 horas da manhã. Deus veio. Fala assim: Deus veio. Ele encontrou o Senhor.
Deus levou ele no céu. Ele passou 9 horas no céu. Ele passou esse tempo todo lá. E aí no dia seguinte, quando ele estava no culto, que ele estava no culto adorando, sentado no banco, quando ele ergueu a mão para o céu assim para adorar, imediatamente ele subiu de novo. Porque quando você encontra a divindade, ela muda a sua vida. Ela coloca algo em você que você não tinha antes. Ela te dá uma experiência permanente que agora para ele era fácil, qualquer culto ele subia. Alguém diz, isso é encontrar Deus. Você não encontrou Deus ainda. Você não teve essa experiência de descobrir quem Ele é. Então eu vou terminar dizendo assim: quando você está disposto a construir o altar do Senhor e ficar nele 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, com aquela oferta, até Ele aparecer, deixa eu dizer para você, Deus vai vir. Mas você tem que sair do nível 1, do crente nominal. Você tem que sair do nível 2, do crente que ora o suficiente para a sua sobrevivência. E você dizer assim: quando tu dissestes, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Agora eu vou te dizer por que eu vou parar a mensagem aqui. Porque como a mensagem não tem como terminá-la, ela vai continuar em Marlborough à noite. E à noite eu vou pregar sobre como achar o rosto do Senhor. Então, se você quer ouvir a mensagem de Marlborough, você vai ter que ir lá hoje, porque o culto não vai ser transmitido online, porque o equipamento de som, a mesa de som queimou essa semana. Caiu água, choveu lá e caiu água em cima da mesa. Nós compramos a mesa nova e a mesa só vai ser instalada semana que vem. Então, para você ouvir a segunda parte dessa mensagem, você vai ter que ir no culto, porque nem gravada ela vai ser. Deus separou esse dia para pessoas que realmente querem buscar a sua face. Então eu queria convidar você, para você vir aqui ao altar, ao som desse louvor. E você não vai falar com ninguém, não vai tocar em ninguém, não vai abraçar ninguém ao vir para cá, mas você vai dizer para Deus: será que eu posso te buscar? Quem quer achar o rosto de Deus? Quem quer achar a face de Deus? Yes. Quem pode fazer um pacto com Deus nessa manhã, de buscar Ele? Quem quer ver a face de Deus? Toda madrugada já estou deitado, mas os Deus me chamam.
Eu fui chamado para buscar a Deus. Meu coração se aperta, eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto. Eu existo para buscar a face do meu Deus. Meu coração se aperta ao ouvir me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, eu vou. Tô indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, eu vou. Já tô indo, Senhor, pro nosso encontro. Eu vou, nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós, Senhor, só nós. Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós, Senhor, só nós. Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Não há como desprezar o teu chamado. Não há como rejeitar tua presença. Eu Aleluia. Queridos, olhe para mim um minutinho, por favor. A igreja está no momento em que Deus veio falar comigo nesse verão. Chama a minha igreja para subir um degrau. Eu quero me manifestar, mas vocês têm que me buscar mais. Então o Senhor começou a colocar no meu coração os propósitos para eu mesmo buscar a Deus o dobro do que eu estava buscando. Mas Deus começou a falar comigo: tira o mês de agosto para preparar o meu povo para começar propósitos em setembro. Então olhe para mim, hoje é o primeiro domingo de agosto. Durante todos os mês de agosto, provavelmente, talvez eu pregue, não sei se eu prego todos os domingos, mas se alguma pessoa pegar, ela vai pregar a mesma coisa. Nós vamos pregar mensagens sobre como você fazer um altar para o Senhor, como você levantar um altar do Senhor. Você vai ouvir muitas mensagens. Terça-feira eu estou aqui de novo no culto de ensino e eu vou continuar ensinando a igreja. Então é o seguinte, eu queria que você começasse a fazer algumas orações. Eu vou te ajudar a orar. Uma delas é: Senhor, me ajuda a erguer um altar para Ti. Eu quero fazer essa oração agora. Eu queria que você abrisse as mãos, porque eu quero que Deus mostre para você. Sabe por que o altar de cada um é diferente? Tem pessoas aqui que precisam primeiro juntar as pedras, porque o altar está caído, nem começou. Então você precisa firmar um altar com o Senhor. Eu quero orar por você agora. Você vai fazer: Senhor, me ajuda a construir um altar, porque eu fui chamado para te buscar. Eu preciso oferecer ofertas de jejum, de oração, de leitura da Bíblia. Alguém aqui vai ter que perguntar ao Senhor: quantos capítulos da Bíblia você quer que eu leia antes de dormir? Quantas horas de oração? Quanto tempo de oração? Quantos dias de jejum? Então eu quero que você comece a perguntar. Não sai fazendo as coisas, não. Por isso que eu vou tirar o mês de agosto para preparar a igreja, para você não sair fazendo propósito sem você saber o que está fazendo. Tenha paciência. Não precisa fazer um